O véu entre os mundos começou a pulsar numa noite sem luar, quando Eduardo sentiu um frio atravessar sua espinha e encolher o ar ao seu redor. Ele sempre fora um cara pragmático, engenheiro de software, amante de café forte e teorias da conspiração light. Mas nada no seu histórico explicava o que estava prestes a acontecer. Foi num piscar de olhos que a sala de casa se afastou, como se alguém puxasse o tapete sob seus pés, e ele se viu diante de um corredor sem porta nem fim. Avançou um passo, depois outro, e cada centímetro daquela passagem gritava impossibilidades. Paredes líquidas, tinta viva que sussurrava segredos antigos em línguas que Eduardo não sabia pronunciar. Cada som era um eco de 1000 realidades, todas ali se tocando, se mesclando, sussurrando. Vem cá, experimenta só um pouquinho mais. Ele, teimoso, respirou fundo e seguiu em frente. Ideia de coragem brotando como um girassol em pedra. No epicentro daquela anomalia, ele apareceu. Não era humano, era um vulto que queimava o espaço, que comprimia a essência de cada universo em seu ventre faminto. Chamavam-no Devorador de Realidades. Seus olhos eram buracos negros de incerteza. Sua voz, um silêncio que reverberava em todas as frequências do existir. A história dizia que ele rondava o limiar dos cosmos, lambendo com alegria as possibilidades, antes que alguém pudesse sequer concebê-las. Você é... o quê? Eduardo engasgou com as próprias palavras, sem conseguir articular medo. O devorador soltou um riso sem som, e o corredor estremeceu. Eu sou o fim, menino, mas também sou o começo de tudo que deixa de existir. Eduardo, num ímpeto quase suicida de teimosia, cruzou os braços. Você tá aí devorando realidades, mas eu tô aqui, vivo, e quero entender por quê. O vulto pareceu encantar-se. Era raro alguém ousar diálogo sem sair correndo. Então, o devorador abriu um portal ali mesmo, trazendo à luz cenas de mundos que sangraram. Civilizações inteiras apagadas de um sopro. Planetas que nunca viram o alvorecer. Sonhos que não foram sonhados. Eduardo sentiu um aperto no peito, mas ergueu a voz. Todos esses cessaram de existir, sim, mas morreram por sua vontade? Ou porque o universo em si precisa criar espaço para crescer? O devorador tremeu. Ninguém jamais o questionara com tanta objetividade. Por milênios. Colecionara o vazio. Simplesmente porque existia, porque se alimentava do fim. Mas agora um humano o chamava de motor de ciclo, o confrontava com a ideia de propósito. Começou ele, e por um instante as paredes ondularam num tom esverdeado. Eu sempre pensei que minha função fosse natural, devorar. O que excede, limpar o rastro de entropia que se acumula sem reticências. Eduardo deu um passo à frente, curioso e um pouco empolgado com a ousadia. Isso é nobre, veja bem. Entropia precisa ser administrada. Mas e se você experimentasse outra coisa? Criação, talvez? Enquanto falava, a sala voltou ao lugar. O corredor se retraiu. Eduardo encontrava-se de pé no tapete vermelho da sua própria sala, ainda com a xícara de café fumegando sobre a mesa. Mas algo mudara. O ar parecia mais leve, e um brilho tênue, quase imperceptível, pairava no canto da visão. Então, o devorador estava ali, disfarçado de sombra projetada pela luminária. Respondeu, mais humilde do que Eduardo jamais pensara. Ser possível. Eu posso tentar. Nunca considerei a criação. Meu instinto é a própria antítese do nascimento. Mas você me fez pensar. Eduardo sorriu, sentindo o peso do momento. Experimente. Crie algo. Uma faísca de realidade nova. Talvez comece pequeno, uma flor num deserto inóspito, uma onda num oceano parado. O vulto concentrou-se. As paredes tremeram, a xícara de café balançou. Uma fissura de luz branca rasgou o canto do teto, e dela brotou um broto minúsculo, esverdeando timidamente o carpete. Eduardo cerrou os dentes, acolhendo o milagre. Uau! Foi tudo o que ele conseguiu dizer. O broto cresceu em segundos, transformando-se numa pequena planta exótica, folhas translúcidas que refletiam as cores da sala. Era um microcosmo de esperança, um sopro de criatividade em meio ao vazio. Como se sente? Eduardo sussurrou. Assustado, confessou. O devorador. Mas também vivo. A planta murchou levemente, como se sentisse que não pertencia àquele espaço. Tímido, o devorador deixou que